Bom, para quem não me conhece, eu sou o Henrique, né? Eu sou o fundador da Caldrone junto com o Franklin, né? O meu sócio. A gente está nessa batalha aí desde 2015 e ao longo desse período a gente errou muito, aprendeu muito e também conquistou muitas coisas boas, né? Então, o mundo do empreendedorismo ele é cheio de altos e baixos, ele é cheio de coisas boas, né? Mas o que eu quero passar para vocês aqui, né, e contar um pouquinho da nossa história, principalmente da minha história, né, que eu venho de uma família tradicional, assim, né, onde ninguém foi empreendedor da minha família. Meu pai é funcionário público, minha mãe dona de casa, e a gente sempre teve aquele estigma de empreender não é para qualquer um, empreender é difícil, empreender não dá certo, você precisa vir de uma família rica, você precisa ter muito dinheiro, né? E aí a gente sempre carrega travadinha aqui, mas voltei. E a gente sempre acaba carregando um pouco dessas frases aí, dessas conversas com os nossos pais, né? E a gente acaba ficando um pouco retraído, né? A gente se acostuma, né, com a questão de você cresce, estuda, faz uma faculdade ou não, entra no mercado de trabalho e vai ali trabalhar até se aposentar para alguém, né? Você vai ajudar alguém a construir o sonho dela, né? Então essa é o normal, né? O que a gente está, a grande maioria das pessoas está acostumado, né? Dificilmente as famílias, o pai ou a mãe vai falar, não, você tem que empreender, que empreender é o caminho, né? Você ter o seu próprio negócio, né? Muito dificilmente, né? Você vai ter uma família assim, né? Seu pai vai querer que você faça concurso público, você vire funcionário público para que você tenha estabilidade, para que você trabalhe ali com uma certa segurança, ou que você tenha um emprego numa grande empresa, e com isso você vai ter mais segurança, né? Mas eu tinha sempre aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que a grande maioria das pessoas tem. Eu concordava com os meus pais, eu achava que isso era um caminho viável, né? Vendo até pela experiência do meu pai, de funcionário público, mas a gente sempre ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Mas e se eu empreender, né? O que pode acontecer, né? E se eu tomar as rédeas ali, se eu for para o campo de batalha, o que pode acontecer, né? E quando o Franklin me convidou, né, que a ideia foi de trabalhar com drones, né, toda a pesquisa, todo o entendimento desse negócio partiu do Franklin. Ele fez o convite, né, que a gente trabalhava junto, ele me convidou para a gente iniciar essa parceria. Eu aceitei de bate pronto, né, mas eu ainda fiquei remoendo um pouco ali aquela informação, né? Fui conversar com a minha esposa, eu já era casado, mas uma coisa que eu pensei, conversei bastante com a minha família, né? Com as pessoas que estavam junto comigo, né? As pessoas sempre me dando apoio. Isso é bastante importante, né, pessoal? Que vocês tenham pessoas que te apoiem, né? Não pessoas que isso não vai dar certo, já tem um monte de gente fazendo isso, isso não dá dinheiro, isso é mentira, isso é aquilo, isso é aquilo outro, né? Você precisa de pessoas que te apoiem, né? E quando você tem essa segurança de ter pessoas que te apoiam, né, as coisas ficam mais fáceis, né? E minha esposa falou uma coisa que é verdade, né? Ela falou o seguinte, né? Henrique, você vai empreender nesse segmento de drones, uma coisa que você nunca fez na vida, né? Nunca tinha operado um drone. Você vai começar um negócio com uma pessoa que você nem conhece direito, que era o Franklin, né? A gente conhecia ali há um mês de trabalho que a gente trabalhava junto. E você vai empreender uma coisa que você nunca fez também, né? Você nunca empreendeu. Mas, se tudo der errado, né? Não deu, não foi pra frente, não deu certo. Qual é o grande risco disso tudo, né? O que você vai levar de pior? O que de pior pode te acontecer? Você vai ficar sem casa, você vai ficar sem carro, você vai ficar sem comida, sem ter onde morar? E eu parei para pensar e de verdade nada disso ia me acontecer. Claro, ia passar um pouquinho apertado porque a gente ia investir nos equipamentos, né, para começar. Talvez se desse tudo errado, eu ficaria ali um pouco financeiramente mais apertado, ia ter que procurar alguma coisa mais rápido para trabalhar, né? Mas
nada de pior ia me acontecer. Eu não ia ficar sem comer, sem ter onde morar, sem poder tomar banho, né? E às vezes a gente não para pensar nessas coisas, né? Que o risco, ele é muito baixo, né? Frente às oportunidades que esse mercado pode te trazer. Né? E aí quando a gente fala de oportunidades assim desse mercado, a gente pensa, principalmente eu que era um CLT ali, eu sempre pensava na parte financeira, né? A parte financeira é uma coisa que chama muito atenção pra gente. Bom, você pensa assim, se eu trabalhar X horas, X dias, né? Quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Quanto mais você se dedica, mais você retorna, né? Mas não tem só isso, né? Os benefícios não são só esses. Você tem diversos benefícios, não só a estabilidade financeira, mas também você tem o reconhecimento da sua família. Poxa, você foi lá, você fez, deu certo, olha que bacana, você vive disso. Né? O reconhecimento é uma coisa muito importante dos seus amigos, dos seus familiares, né? Você tem liberdade, né? Hoje, poxa, se eu quiser marcar o meu dentista agora na parte da tarde, se eu quiser fazer alguma outra coisa, eu vou me organizar para que eu consiga conciliar as minhas tarefas e mais a minha vida. Eu posso me dar ao luxo de buscar minha filha na escola, né? Então são alguns benefícios que no longo prazo são muito importantes, né? Você tem um pouco mais de tempo para sua família, né? Você está junto dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, né? Então o empreendedorismo de rebote, ele acaba te trazendo outras coisas que a gente às vezes não dá valor assim de imediato, mas é um exercício que a gente tem que fazer, né? Fazer uma reflexão, né? Das coisas que são de fato mais importantes para a nossa vida, né? E a gente acaba se resumindo tudo a tempo, né? O tempo é uma coisa muito preciosa, né? O tempo perdido que você tem com seu filho, com a sua família, não volta atrás, né? Aquilo passou, né? Se você está lá fazendo trabalha para alguém 12 horas às vezes, 10 horas por dia, né? Cara, se mata, não é reconhecido, mas tem lá a sua carteira registrada e você está tranquilo de que você não vai ser mandado embora, é uma falsa ilusão, né? Então, assim, o empreendedorismo me mostrou que eu posso ter uma, uma vida financeira um pouco mais tranquila e eu posso ter um pouco mais de tempo, né? Então, tempo para que você possa aproveitar as coisas que você gosta, estudar outras coisas, viajar, né, conhecer outros lugares, né? Semana passada eu estive na cidade de Limeira, né? Eu e o Henrique Cassiaro, o meu fiel escudor aí, tá? A gente sempre junto comigo. A gente esteve na cidade de Limeira, a gente conheceu a empresa Suzano e Celulose. Meu, eu não tinha ideia do tamanho da fábrica dessa empresa. A gente foi lá, conversou com as pessoas, entrou, almoçou junto com elas, né? Voou com drone. Então a gente teve lá foram 2 dias de trabalho que a gente ficou muito satisfeito, não só pelo lado financeiro, mas satisfeito por estar entregando um produto de qualidade, um serviço de qualidade para as pessoas, conhecendo essas pessoas, conhecendo outros negócios, né? Então tudo isso é muito legal, né? Então assim, se você está pensando aí, você está aí do outro lado, está pensando em empreender, está pensando em fazer alguma coisa, seja com drone ou não, com drone é mais fácil, né? Se você estiver aqui é muito mais fácil porque a gente pode te ajudar. Mas pensa nisso, quais são os riscos, né? Qual o risco que você tem? Você vai passar fome se você entrar nesse mercado? Cara, dificilmente não. Você vai ter que, lógico, abdicar de algumas coisas no início, faz parte, né? Não adianta achar que você também vai começar um negócio e você não vai ter nenhum tipo de sacrifício. Tem que ter um sacrifício no início, tem que ter no meio, tem que ter no fim, tem que ter o tempo todo. Mas, cara, as possibilidades que você tem, né, de ter mais tempo, ter mais dinheiro, são muito valiosas, né? Então, se você está buscando isso, cara, o empreendedorismo é um caminho muito, muito, muito legal que você pode trilhar, tá? E assim, né? Você não precisa ser um empreendedor lá, ser o cara, já o CEO, né? Cara, você pode começar como a gente, né? A gente começou com um drone, prestando um bom serviço,
né? Fazendo trabalhando com o que a gente tinha, né? Não inventando a roda, né? Às vezes eu vejo muita gente compra um drone, o cara já quer fazer um mapeamento, ele já quer fazer a inspeção 3D, ele quer inventar a roda e não precisa, né? Você só precisa fazer umas imagens para um prédio em construção, para um comércio, para uma indústria. Você precisa inspecionar um telhado, né? Coisas simples, bem feitas, né? Mas não, as pessoas querem dificultar as coisas às vezes e não precisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o meu recadinho que eu queria dar para vocês. Muita gente nova aqui, eu acho que vale a pena a gente contar um pouco, né, sempre da nossa história e dos nossos desafios. Se vocês tiverem perguntas também sobre a nossa história aí, sobre, né, tudo que a gente já fez aí desde 2015, fiquem à vontade, pode perguntar.